Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Guilherme Verano. Nós vamos bater um papo inicial aqui, eu e você, Verano. Vamos. Depois, na sequência, nós estamos aqui na antevéspera do Dia Internacional da Mulher. Eu vou entrevistar uma mulher importante aqui no nosso município, na nossa comunidade, no que ela faz. Mas antes desse bate-papo com a Eliana, que é a diretora de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, eu quero dizer ao Guilherme Verano, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, mais uma vez estamos aqui. É claro, a gente vai fazer esse momento inicial para falar um pouquinho, atualizar um pouco as notícias da saúde na cidade de Anápolis. Eu vou fazer o papel de entrevistador com o Joseval, se o senhor me permite aqui. A gente tem a notícia agora em relação a SUS. A gente tinha aquele problema sistemático de excesso de cartão SUS na cidade de Anápolis. Tenta-se reduzir, mas isso é outra conversa. O ponto principal agora é o quê? O governo federal vai fazer repasse de verbas para pagar SUS à medida que estejam cadastrados. Se você tiver um cadastrado, vai ser esse. Não adianta você fazer 10 atendimentos, 9 vão ficar no caminho. Então, existe essa preocupação da prefeitura, porque, é claro, agentes comunitários estão aí nas casas, ações estão sendo feitas, um site está sendo disponibilizado, mas depende muito. A gente sempre fala, José, a gente sempre cobra muito do poder público. O poder público tem que atender a tudo, mas não dá conta. E é um momento de parceria da população em relação à prefeitura também. Como você está vendo essa ação, é preocupante o prazo exíguo, né? O governo federal determinou isso e pronto. Como você vê essa situação toda? Guilherme, o prazo é curto e eu convoco você que está nos assistindo agora, ou pelo canal 14 da NET, ou pelo YouTube aí, procure a Secretaria Municipal de Saúde. O fato de você não procurar a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer com que venha menos recursos para o nosso município. Fazer saúde com pouco recurso não é fácil. E com menos recurso ainda, aí a coisa é complicada. Então a gente convoca você, procure a Secretaria de Saúde. O Guilherme Verano vai dar aqui os passos direitinho de como fazer isso. Faça o seu cadastramento para que você tenha os seus dados atualizados no Ministério da Saúde e para que com isso o Ministério da Saúde repasse para Anápolis o dinheiro que é nosso, não é? É o dinheiro para atender você, cidadão anapolino. Mas no Brasil tem muitas situações que às vezes o dinheiro vai para locais que não deveria ir, porque não tem essa organização. Então essa ação do governo federal Anápolis tem X mil habitantes? Tem. Então vai receber recursos pelos X mil habitantes. Anápolis tem pactuação com outros municípios do entorno para atender mais Y mil habitantes. Então nós vamos aportar mais dinheiro em Anápolis como cidade polo. Então mais uma vez, o meu convite para você, a minha convocação para você, procure a Secretaria Municipal de Saúde, tenha todas as informações e faça o seu cadastro. Isso é muito importante nesse momento. E aí, Verano, é eu que te pergunto. Onde o cidadão tem que ir? O que ele tem que fazer? A maneira mais simples é fazer através do site. Você acessar o site, o cadastramento é bem simples de se fazer, mas você tem que estar com aquela documentação em mãos. Você pode fazer para as outras pessoas também, mas você precisa, é claro, evidentemente, seus documentos para poder fazer. Então, o caminho mais prático é você fazer em casa. Mas aí muita gente... porque a gente tem a noção, não, todo mundo tem acesso à internet, mas não é dessa forma, não funciona assim. Às vezes as pessoas são de mais idade, não tem essa familiaridade, não tem quem faça. Então, o caminho é esse também, procurar ali o atendimento, Secretaria de Saúde, procurar essa orientação. Se você puder fazer através do site, é rapidinho, você consegue fazer o seu e fazer de várias pessoas. Agora, o fundamental é ser parceiro nesse momento, parceiro também da Prefeitura Municipal. Muitas pessoas vão perguntar, mas eu vou deixar de ser atendido se eu não fizer o cadastramento? Não, vai continuar sendo atendido da mesma forma, só que o ônus vai ficar todo com o município. Ele vai ter que ir atender, vai ter que ter aquele gasto, e não vai ter a contrapartida do governo. Outra coisa que a gente vê muito também, Joseval, e a gente sempre questiona, a prevenção sempre ela fica muito mais barata do que aquela ação emergencial ou ação de urgência. Porque o caro não é o dia a dia, porque tem pessoas que gostam de fazer exames sempre, exames mensais, mas fica muito mais barato que a internação. O paciente internado é que fica caro. O caminho é esse mesmo, a gente partir sempre para a prevenção, medicina preventiva, fazer seus exames regulares,
Né? Isso é importante nesse contexto todo? As ações curativas, elas sempre vão ser muito mais caras do que as preventivas. Porque as pessoas já vão tendo algum problema na área de saúde e às vezes com um problema muito mais agravado do que deveria estar. Então, fazendo a prevenção, você evita essa série de situações e, acima de tudo, evita até gastos maiores do poder público para estar tratando da sua saúde. Mas eu queria voltar, Guilherme Verano, na questão do cartão SUS, desse recadastramento, só para mostrar a importância hoje do cartão SUS para nós, cidadãos e cidadãs brasileiros. Por exemplo, existe um tal de E-Social. Você já ouviu falar do E-Social? Já. Pois é. A você que é trabalhador, agora todas as empresas são obrigadas a estar com o seu E-Social em dia. E um dos requisitos lá é que o trabalhador tenha cartão SUS. Não é? Então, se você já tem o seu cartão, que faça o seu recadastramento. Então, isso é extremamente importante. Operadoras de plano de saúde, né, Verano? Eu perguntar, tem algum impacto? Operadoras de plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar agora está exigindo de todas as operadoras de plano de saúde, no seu cadastro, no cadastro dos seus usuários, que tem o cartão SUS, justamente porque ela faz o cruzamento daquele paciente que é atendido pelo SUS e que tem plano de saúde, depois o governo cobra da operadora de plano de saúde. Vai em cima, né? Cobra dobrado, com situações mais complicadas. Então, para você que pretende fazer um plano de saúde, uma das exigências vai ser o cartão SUS. Então, mais um motivo para você procurar o poder público agora, procurar a Secretaria de Saúde, entrar no site da Secretaria de Saúde e fazer o seu recadastramento. Em relação ao Plameg, né, que a gente tem um plano que é da cidade de Anápolis, o Plameg. Como sobreviver nesse universo de tanta concorrência, de planos gigantes que a gente tem, absorvendo outros planos? Como que o Plameg vai estar situado nesse contexto todo, José Paulo? Verano, o Plameg está já atuando na cidade de Anápolis há 26 anos. Então ele já tem uma clientela fidelizada, não é? Uma clientela que está junto conosco há muito tempo, mas ao mesmo tempo, para ficar no mercado, você tem que está trazendo vidas novas, não é? A sua carteira vai envelhecendo e aí envelhecendo, com certeza, a tendência das pessoas é usar mais os planos de saúde, mas nós estamos aí fazendo um trabalho bem feito. A nossa base de atendimento é o Hospital Evangélico Goiano, não é? O plano do hospital, o hospital do plano, tem essa parceria aí muito interessante. Nós temos uma atuação muito boa nas empresas aqui em Anápolis, nós temos vários e vários clientes que dão aí o nosso testemunho do nosso trabalho, não é? Então, estamos lutando para sobreviver, mas o mais importante é que a gente está fazendo um trabalho sério, com a rede credenciada boa, tanto na área hospitalar, quanto os laboratórios de análise clínica, quanto as clínicas de imagem, uma rede boa de médicos credenciados conosco também, ou seja, é aquele plano que está há 26 anos na cidade, atendendo bem e dando segurança de atendimento ao seu usuário. E aí a gente convida você, se você quer nos conhecer, nos procure, nós estamos ali para te dar todas as informações e quem sabe você vai ser um usuário Plameg, um cliente Plameg, para que você tenha tranquilidade aí no seu atendimento. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, semana de Dia Internacional da Mulher. A gente sempre fala, todos os dias, né, devem ser Dia da Mulher. A gente vê muitas vezes alguns serviços que a prefeitura disponibiliza que são subutilizados. A verdade é essa. Estive conversando com a Erundina, muitas vezes são poucos atendimentos, seja por desconhecimento, por falta de comunicação, ou muitas vezes por achar que é tudo muito, muito complicado. E só para lembrar, pode ser que você esteja vendo essa entrevista depois que passou, mas é sempre bom lembrar que existe orientação jurídica, psicológica e social no CRAM. Se você tem algum problema, vá lá, seja de violência doméstica, seja de separação, você ter uma orientação antes de procurar uma delegacia, acho que é muito importante. Muitas vezes existe a violência naquele momento, que não tem como, você vai naquele momento. De repente, é alguma coisa, algum grito de violência pode começar por aí, você procurando uma orientação de como proceder, de que forma isso pode ser feito, orientação para o seu companheiro, para o seu esposo, para o seu marido. Você ter uma rede de apoio, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente tem sempre que lembrar disso aí, você procura a Erundina, né? A gente até, deixa eu ver se eu tenho aqui o telefone, eu estou sem o telefone dela aqui, mas a gente pega e recomenda
O endereço é muito fácil, você indo ali pela rua 1º de Maio, logo depois da Rádio São Francisco, onde tem a farmácia, você vira à direita. Funcionava a Delegacia Regional do Trabalho, se não me engano, numa daquelas travessas. Então não tem erro, é no centro, é de fácil acesso e é importante essas ações, né? A Prefeitura, só para você ter uma ideia, essa semana ela promoveu ações, está promovendo, depende da época que você vê, ou esteja vendo esse programa, ações lá no Cais Mulher com massoterapia, teve também degustação de sucos, atendimento móvel, registro de BO, orientações da Delegacia da Mulher, que a gente está falando que é muito importante. Houve também um coffee break, limpeza de pele, exames, mamografia, a gente está falando de prevenção aqui, o quanto é importante, apresentações culturais, cadastro único, programas sociais, atualização e inserção no Bolsa Família. Ou seja, a gente tem toda uma rede de apoio, muitas vezes cobramos do poder público, mas a gente pode ser parceiro e usufruir de coisas que tem por aí também, não é, José? Pois é, isso é muito importante, é o que eu disse, nós falamos no início desse nosso programa, nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, então se você está nos assistindo agora e ainda há tempo, busque as unidades de saúde que estão aí com ações voltadas para você, mulher. E fora dessas questões comemorativas, de datas comemorativas, as unidades de saúde da família do município sempre tem os atendimentos voltados para a mulher. Existe o órgão que o Guilherme Verano, como é que é o nome, Guilherme Verano? CRAM, o CRAM, pertinho ali da Rádio São Francisco, não é isso? Isso. Passou a Rádio São Francisco, primeira travessinha à direita para chegar na Contorno lá, procure que aí você vai ter todas essas orientações que o Verano falou aqui para nós. Então nós queremos, nessa semana do Dia Internacional da Mulher, estar dando essas orientações para as mulheres. E na sequência, a gente vai entrevistar uma mulher aqui que trabalha na Secretaria de Saúde também. Como eu falei no início do programa, a sua função é importante para nós, anapolinos, no seu cargo de diretora de urgência e emergência aqui do nosso município. E aí a gente vai se despedindo do Guilherme Verano e na volta eu vou estar aqui com a Eliana, que é a diretora de urgência e emergência do município. Eu não sei se você tem que ir embora, por que você vai embora, mas de qualquer forma, tchau, Verano. Tchau. Só dando o serviço completo aqui, olha só. No dia 6 de março, lá no Cais Mulher, tá? De 8 até 14. No dia 10 de março, em Joanápolis, a partir das 14 horas, na Igreja Católica. No dia 11 de março, às 14 horas, em Sousânia. No dia 12 de março, às 14 horas, em Interlândia. E no dia 13 de março, às 14 horas, em Goialândia. Ou seja, na cidade de Anápolis e todos os distritos também. Essas ações vão estar disponíveis. Não, Verano. Então vai dar tempo de as pessoas irem nessas ações. Se não na primeira dessa semana, mas a partir da semana que vem. Sim, ok. Tá certo? Então é isso. Então fica agendado, eu vou me despedir. O José já me dispensou aqui. Eu vou sair para dar espaço aqui para a nossa entrevistada, até em homenagem à Semana do Dia Internacional da Mulher. Mas semana que vem a gente está de volta, tá certo? Sigam com o José Val aí que vocês vão bem, tá bom? Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso Alto Astral no 14, e agora aqui, eu com a Eliana, junto comigo aqui, para falarmos mais um pouquinho de urgência e emergência aqui no nosso município. Ela que está atuando já na Secretaria Municipal de Saúde há algum tempo, mas recentemente ela assumiu esse cargo, a de diretora de urgência e emergência. Já esteve aqui conosco pelo SAMU, não é isso? Apesar que o SAMU está dentro da diretoria dela também. Seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Eu que agradeço esse convite. Eu acho de extrema importância poder estar aqui falando um pouco dessa rede de atenção às urgências, rede que é importantíssima aí para a saúde de Anápolis. Eu agradeço demais o convite novamente e realmente o SAMU está aí dentro da diretoria, inclusive o centro da atenção às urgências, e eu espero aí conseguir passar a informação aí para a população. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você, qual que é a sua formação? Como é que você chegou na Secretaria de Saúde? E eu tenho certeza que com muito trabalho você chegou nesse cargo de diretora de urgência e emergência. Como é que foi a sua trajetória, Eliane? Primeiro que essa profissão foi Deus que me colocou nela, né? Sou enfermeira de formação, sou especialista em urgência e emergência, serviço de regulação em saúde no SUS, e além de outros cursos também que a gente sempre procura se atualizar, porque a rede de atenção às urgências, assim como outras linhas de cuidado,
Eu acho que é primordial a gente estar se atualizando e buscando cada vez mais informações para que a gente possa realmente fazer a diferença no nosso local de trabalho. Eu iniciei minhas atividades no SAMU, né, serviço que realmente a gente tem um carinho muito especial, sabe a importância e a diferença que faz dentro da rede de atenção às urgências. E bem recentemente aí tive essa honra de ser promovida aí à diretoria de urgência e emergência, a qual eu encarei aí como uma grande missão, né? Mas a gente vem sempre buscando muito conhecimento, muita sabedoria para poder conseguir realmente fazer um bom trabalho e passar esse trabalho com qualidade aí para a nossa população. Helena, eu queria te perguntar como é que está constituída a nossa rede de atenção à urgência e emergência em Anápolis agora, porque as mudanças acontecem nesse mundo dinâmico, né, da mudança, que também não é diferente. Como é que está constituída a rede hoje, só para a gente atualizar o nosso assinante do canal 14 da NET e você que nos acompanha aí nas redes sociais? Sim, primeiro vamos à definição, né? Porque às vezes as pessoas pensam o que é essa urgência e emergência, o que é a rede de urgência e emergência. A responsabilidade dessa rede é reordenar a atenção à saúde a pessoas em situação de urgência e emergência de forma coordenada nas mais diversas linhas de atenção, né? Então, nos diversos agravos. E em Anápolis, especificamente, essa rede ela hoje está muito bem estruturada, né? A gente tem uma rede composta, onde o SAMU é o centro dessa atenção às urgências, porque ele é a primeira porta de entrada. Então, a pessoa em situação de urgência e emergência, seja em residência, seja em via pública, às vezes até no ambiente de trabalho, independente de onde essa pessoa esteja, se ela se encontrar numa situação de urgência e emergência, ela vai ligar no 192, que é o telefone do SAMU. É importante que as pessoas memorizem esse telefone, né? Porque às vezes as pessoas pensam que estão ligando no SAMU, mas estão ligando em outros locais, e aí acaba trazendo transtorno, tanto para o paciente quanto para o SAMU também, né? Que a gente está ali pronto para atender. Tem muita gente que ainda liga no 190 achando que está falando no SAMU? Sim, tem gente que liga no 190 e acha que ligou no SAMU. Infelizmente, isso ainda acontece. Então, essa pessoa que se encontra nessa situação vai ligar no 192, vai ser atendida lá por um grupo, uma equipe de trabalho que é da regulação de urgência, que é composta lá pelo telefonista, que é a pessoa responsável por triar essa situação. Então, ele vai entender, essa ligação é uma solicitação de atendimento ou um trote, uma ligação diversa. Se for uma solicitação de atendimento, imediatamente vai passar para o médico regulador, o qual tem a responsabilidade de fazer, a gente chama de estratificação de risco, que é a classificação da gravidade desse problema. Diante disso, ele vai tomar a conduta, vai mandar a ambulância, ele vai fazer uma orientação. Então, essa é a primeira porta de entrada. O SAMU foi atender, e lá no local ele contra-regula com o médico, porque o médico regulador ele é o detentor de todas as informações em relação à rede de atenção às urgências, qual unidade vai atender a determinada complexidade ou determinado agravo. E nesse momento ele vai triar esse paciente, ele vai encaminhar ele para a complexidade adequada. Então essa é a primeira porta de entrada. Junto com o SAMU, é claro, né, para que se dê continuidade a esse atendimento, nós temos aí dentro da rede o Hospital Municipal, o qual tem um perfil, né, para pessoas aí que têm indicação cirúrgica, né, uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, ela precisa ser avaliada pelo cirurgião. Né, então, vai ser encaminhada para o Hospital Municipal se forem lesões de baixa, média complexidade, se não forem muito graves. As lesões mais graves, né, que a gente chama de politraumatizado, esses serão encaminhados para o Hospital de Urgências de Anápolis, que é um hospital que é cadastrado junto ao CNES como hospital geral, porém ele tem um perfil mais para trauma. Né? Então, os pacientes mais graves, que têm ali uma fratura exposta, que necessita de uma intervenção de uma alta complexidade, ele vai ser encaminhado para o hospital de urgências. Mas voltando no hospital municipal, ele também, os pacientes que tiverem indicação de ortopedia, de baixa média complexidade, também vão ser encaminhados para lá. Os pacientes vítimas de acidente com animais peçonhentos, violência, né? Aí a gente está realmente na Semana das Mulheres, é algo que a gente realmente não quer que aconteça.
mas qualquer mulher ou qualquer outra pessoa vítima de violência, a referência é o Hospital Municipal. No Hospital Municipal hoje nós temos aí um núcleo de vigilância epidemiológica que faz todo esse acompanhamento, além também da avaliação do cirurgião. Lá também tem a questão dos queimados, não é? Sim. No municipal. Os queimados, inclusive, é um serviço de referência, né? Temos recebido aí muitos elogios em relação ao trabalho que é feito lá quanto aos queimados. E também oftalmologia, né? Nossa. Lá nós temos o serviço oftalmológico. Os casos que não são resolvidos lá são encaminhados para Goiânia. Né? E tudo isso através do nosso SAMU também, transporte, né? E aí vai depender da condução médica assistente lá no municipal. Então, esse é o perfil do Hospital Municipal. Além do Hospital Municipal, a gente tem também a nossa UPA, a Lar Mafra, que em funcionamento 24 horas. A UPA, ela concentra os atendimentos em saúde, os casos intermediários, teoricamente falando, né? Que, na verdade, essa é uma realidade do Brasil inteiro. As UPAs, elas deveriam atender os casos intermediários, mas muitas vezes chegam casos mais graves e eles são conduzidos, né? Eles são conduzidos sempre da melhor forma possível e quando há necessidade, ou a UPA, na verdade, não é um local de internação, sim de observação. Esse paciente chegando na UPA, ele vai ser avaliado, vai ser dada toda a condução lá de imediato, né, tudo que for necessário para ele para tirar o paciente daquela situação de urgência e emergência, estabilizar esse paciente e se houver a necessidade de continuidade desse tratamento, esse paciente ele vai ser referenciado para uma unidade onde atende a complexidade ou que é referência para o caso. Por exemplo, se chega um paciente com IAM, um infarto agudo do miocárdio, e esse paciente foi diagnosticado com supra-IST, que é um diagnóstico, esse paciente imediatamente ele vai ser referenciado para o Hospital Evangélico, né, o qual é pactuado com o município e atende essas situações de cardiologia de paciente com infarto agudo do miocárdio com supra-IST. Além da nossa UPA Lar e Mafra, hoje a gente, com muito orgulho, a gente fala da nossa UPA pediátrica, né, que é uma referência para nós, a qual é administrada por uma OS, a qual tem feito um brilhante trabalho lá na UPA pediátrica. Lá nós temos um atendimento hoje. Antes, esse atendimento pediátrico era feito em hospitais gerais, mas a própria fisiologia da criança, ela determina que tenha um local específico para atender essa criança. Porque o tratamento da criança tem que ser diferente, ele tem que ser de uma forma diferente e num local apropriado. Né? Então, hoje nós temos ali a UPA pediátrica, os casos que, além de pediatras, a gente tem também o ortopedista. Então, crianças ali que caiu, teve uma luxaçãozinha no pé, teve um trauma, vai ser encaminhado também para a UPA pediátrica, e nós temos o ortopedista no período diurno, né? Além da UPA pediátrica, ainda temos também a Santa Casa. Santa Casa é a nossa referência em obstetrícia, né? Então, os casos obstétricos que têm algum risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, eles são referenciados para a Santa Casa. E também a gente tem aí a maternidade, doutora Adalberto, que também presta esse serviço para a parte de obstetrícia, só que são casos de parto sem risco, né? Partos onde não há risco, foi feito pré-natal, todo certinho, então não há nenhum risco nem para a mãe nem para o bebê. A maternidade do Dr. Alberto recebe esses casos e também a parturiente, né, recebeu alta, foi para casa e ela teve alguma intercorrência puerperal imediata, ela também vai ser atendida lá na maternidade. Né? Então, assim, a gente percebe que tem uma rede bastante estruturada, que além disso ainda tem também o INSEB, que é o Hospital Psiquiátrico, né, que atende os pacientes em situações de surto psiquiátrico, e também as nossas unidades estendidas, né, também as nossas unidades estendidas, horário estendido, que é algo que foi criada aqui pelo município de Anápolis, que se tornou uma referência. Essas unidades em horário estendido, hoje nós temos duas, que é a CAIS Abadia Lopes e também Parque Iracema. Então, como funcionam essas unidades? O horário delas é das 7 às 22 horas. Lá tem o atendimento clínico, também de
de baixa complexidade, mas é o que eu estou dizendo. Na verdade, assim, na realidade, às vezes chegam lá os pacientes também graves, e eles são atendidos e referenciados. Além disso, também tem o atendimento odontológico, né, nesses locais. Na UPA Alair Mafra também temos o atendimento odontológico. Então, hoje, a gente tem realmente uma rede bem estruturada e a gente só pede muito para a população, para sempre se direcionar para o lugar correto. Porque, às vezes, o que acontece de problema é que, muitas vezes, a pessoa vai para a unidade que não tem a complexidade para atender o caso dela. É muito bom a gente falar disso e até orientar em relação a isso. Você que está nos assistindo está vendo que a coisa é bem segmentada, bem alinhada, mas uma preocupação que nós todos profissionais da área de saúde temos é também das pessoas não buscarem os atendimentos de urgência e emergência, a rede de atenção e urgência e emergência com casos eletivos. Nós não podemos inchar o atendimento da UPA Alair Mafra com pessoas que querem fazer consultas eletivas. Aquela unidade não vai te atender 22 horas numa consulta que não é de urgência e emergência. A comunidade tem que entender isso. Até porque em Anápolis tem uma rede de atenção básica muito boa. Nós temos em quase todos os bairros, em todas as regiões da nossa cidade, as unidades da estratégia de saúde da família, as unidades básicas de saúde, para prestar esse atendimento eletivo. Então, ao procurar a UPA Alair Mafra, que você esteja com um problema de urgência mesmo, não é? Ao procurar a UPA pediátrica, com problema que você tem de urgência do seu filho. Porque aquilo que não é urgência, você pode procurar as outras unidades nos outros dias. Eu acho que é importante a gente estar fazendo esse comentário aqui, porque a gente sofre muito com atendimento eletivo em unidades de atendimento de urgência e emergência, não é, Eliane? Sim, hoje o atendimento eletivo nas unidades de urgência e emergência tem uma estatística altíssima. E o grande problema disso é a superlotação, né? Então, a gente pede muito para que a população sempre procure a unidade, a estratégia da saúde da família, né, próxima à sua residência, até mesmo as nossas estendidas, que esse paciente ele vai ser atendido, vai ser orientado. Justo. Né, porque o grande problema é a superlotação, até porque a definição do Ministério da Saúde para a UPA, retaguarda da atenção básica. Né, por que retaguarda da atenção básica? É o APH fixo, então é o apoio do SAMU. Né? Então, por quê? Porque a UPA, teoricamente, ela deveria estar atendendo nos momentos que não há atendimento nos horários, que não há atendimento na atenção básica, ou quando há uma situação que exige uma necessidade de continuidade naquele tratamento, de até mesmo a internação hospitalar. Não que ela será feita na UPA, mas a UPA é a porta de entrada. O paciente entrou, existe a necessidade de inserção dele no sistema de regulação para dar continuidade ao tratamento do agravo dele, às vezes uma cirurgia, até mesmo se houver uma evolução do quadro, numa necessidade de uma vaga de UTI, então esse paciente chegou na UPA, ele vai ser inserido. Mas, infelizmente, hoje acontece muito, a estatística de atendimentos de pacientes que são classificados, que a gente chama da cor azul, que não há risco, que são atendimentos eletivos, ela é muito alta. Às vezes as pessoas que tumultuam o atendimento, fica ali querendo ser atendido, nervoso, brigando com o profissional de saúde, criando uma situação de estresse dentro das unidades, sendo que ele poderia estar sendo atendido ou deveria ter sido atendido antes na unidade de saúde ou no dia seguinte numa unidade básica de saúde também. No entanto, ele fica tumultuando aquele atendimento das unidades de urgência e emergência. Então, acho que a Eliane deixou muito claro como que é esse perfil de atendimento. Eliane, só para exemplificar, aquela pessoa que está jogando bola, torceu o pé, não chamou o SAMU, o colega pegou, colocou dentro do carro, essa pessoa deve ir hoje para o Hospital Municipal, é isso? Exatamente, o Hospital Municipal, que lá a gente tem o serviço de ortopedia, né, de baixa, média complexidade. Esse caso, ele é realmente referenciado como uma baixa complexidade, porque não há perda de sangue, não há um risco iminente, né?
porém está causando dor e tem uma situação que precisa de exames e precisa de uma avaliação médica. Então, imediatamente, esse deslocamento tem que ser feito ao hospital municipal. Agora, dando outro exemplo, senti uma dor forte no peito em casa. Ao invés de pegar e colocar dentro de um carro, chama o SAMU, não é isso? Exatamente, porque essa dor forte no peito, e aí assim, a dor forte no peito associada a outros sintomas, já faz o médico regulador já suspeitar aí de um IAM. E se esse IAM for com supra IST, e aí por que chamar o SAMU? A equipe do SAMU, lá no SAMU, a gente tem a unidade de suporte avançado, né, a qual é composta pelo condutor, o médico e o enfermeiro. O médico chegando no local, ele já tem condições de avaliar e já identificar se esse paciente pode estar realmente com infarto, né, com a situação de infarto com supra. Se ele estiver nessa condição, o SAMU, o médico do SAMU já vai encaminhar diretamente para o hospital evangélico. Mas isso se for identificado através dos traçados, que é no SAMU, na ambulância do SAMU, a gente tem um monitor, né, onde vai fazer a avaliação de do traçado e o médico vai identificar essa situação. Caso não seja identificado, mas é o potencial risco, esse paciente será referenciado para a UPA e se houver a necessidade de referência para outra unidade, para a continuidade do tratamento, ele vai ser inserido no sistema de regulação e aí ele vai ser transportado para a unidade para que possa ser dada essa continuidade de tratamento. Pois é, agora você está na cozinha da sua casa, queimou o dedo ali cozinhando, não chama o SAMU não, se você tiver a condição, vai dentro do carro, pega o táxi, o Uber, o ônibus e busca o hospital municipal, não é isso, Eliane? Exatamente, né? A gente pede que a população realmente faça o uso correto do serviço. Eu só citei isso porque às vezes as pessoas querem que o SAMU vá lá buscar com o dedinho queimado, gente. E se o SAMU tá te buscando com o dedinho queimado e 2, 3 infartou, o motoqueiro caiu, bateu a cabeça no poste, enquanto tá atendendo seu dedinho queimado, pode ter outro morrendo ali, numa situação muito mais grave. É assim ou não é? Exatamente assim. Infelizmente. E aí entram as solicitações de atendimento mais absurdas que você pode imaginar lá no SAMU. Né? Infelizmente isso acontece. E realmente isso é um agravante, né? É muito preocupante. Foi feito um levantamento e foi constatado que 40% das solicitações que entram na central não são situações de urgência e emergência. Olha aí. Né? Então isso é agravante. Porque às vezes o médico não vai encaminhar a ambulância. Porque o médico regulador do SAMU, ele tem a função de classificar esse risco e tirar o paciente desse risco. Só que se ele identificar que essa situação não é uma situação de urgência e emergência, e ele é o profissional capacitado, é o único, a regulação é um ato médico, né? Então é um serviço que só pode ser feito pelo médico. Então o médico vai identificar, se ele identificar que não há necessidade de encaminhamento para o hospital, ele vai orientar. Então, ele vai fazer a orientação, o que esse paciente pode fazer para aliviar, às vezes é uma dor, uma queimadura no dedo, ele vai orientar, pode pegar se tiver um veículo, né, e por meios próprios, porque esse caso não tem necessidade da ambulância de SAMU. Porque se ele tem uma responsabilidade muito grande, porque se ele encaminha uma ambulância do SAMU para um atendimento que não é urgência e emergência, e entrar uma solicitação realmente de urgência e emergência, ele não vai ter o recurso para poder encaminhar. Por isso existe essa regulação, por isso existe, racionalização do recurso, né? Tentando utilizar o recurso sempre da maneira mais aplicável, da maneira mais resolutiva possível. E a gente gosta de falar isso, por exemplo, a questão da consulta eletiva nas unidades de urgência e emergência, que atrapalham muito o atendimento, as questões que o SAMU é solicitado daquilo que não é perfil de atendimento do SAMU. A gente tem que falar isso aqui, porque nós, cidadãos e cidadãs, às vezes complicamos a forma de atendimento dos profissionais de saúde. E depois a gente mesmo reclama. Eu liguei no SAMU, o médico queria saber até a cor do meu olho. Poxa, gente, existe um protocolo, foi o que a Eliane falou aqui. Isso é para você não estar deslocando uma viatura para uma ocorrência que não teria necessidade. Não é que o médico está lá e não quer trabalhar,
ou o condutor da ambulância não quer trabalhar, ou a técnica de enfermagem que está dentro da ambulância não quer trabalhar, o próprio médico que está dentro de uma unidade de suporte avançado não quer trabalhar. É porque existem protocolos e é aquela situação. O SAMU, eu ouvi uma situação muito interessante esses dias. O SAMU não é Uber e não é táxi também, para estar transportando pessoas sem necessidade, não. A gente tem que estar falando muito disso para nós mesmos nos corrigirmos, usarmos o serviço da forma certa e da maneira certa. Por exemplo, não adianta você procurar hoje, até adianta, mas você está complicando o atendimento. O mesmo exemplo que eu dei aqui, está jogando bola, torceu o pé, vai para a UPA lá ir Mafra. Não é, você tem que ir para o hospital municipal. A gente está fazendo essa entrevista aqui justamente para ajudar você a definir os fluxos, como a Eliane falou agora há pouco, para você buscar os locais corretos, da forma correta, para você ser atendido da melhor forma possível. E aí eu te pergunto, eu sempre, quando estou entrevistando pessoas da rede de atenção à urgência e emergência, especial pessoas do SAMU, a gente já bateu vários papos e a gente sempre está conversando com pessoas do SAMU aqui, a questão de trote. Então a gente fala, eu falo isso em programa de rádio, em programa de televisão, onde eu vou. Ainda acontece trotes? Infelizmente, né? Infelizmente os trotes ainda acontecem. Hoje a estatística é um pouco menor, mas infelizmente ainda acontece. E o pior é que a gente sempre fala nas entrevistas, nas orientações que a gente vai dar, as pessoas sempre pensam que trote, eles associam trote a criança. Criança faz trote, mas criança é fácil de se identificar. O grande problema são os trotes feitos por adultos. Nós tivemos um caso, que esse caso realmente foi algo que deixou a gente bem preocupado, né? A gente até fez um boletim de ocorrência. A pessoa ligou na central de regulação de urgências do SAMU e passou uma situação de uma forma tão fidedigna que foram empenhados todos os recursos que a gente tinha disponível. O médico acabou empenhando uma USA, uma SB e o bombeiro, o veículo de incêndio. Agora imagina o bombeiro e o SAMU empenhando todos os recursos que tem por uma informação que foi muito fidedigna, dizendo que se tratava de uma situação de incêndio com várias vítimas. E deslocaram em comboio, né? Infelizmente, se tratava de um trote. Então, nesse momento, poderia realmente ter alguém precisando de atendimento de urgência e emergência, alguém poderia ter perdido a vida nesse momento por causa de uma brincadeira de mau gosto, né? Que eu acho que nem pode se chamar de brincadeira, realmente por causa de um desvio de caráter de alguém que decidiu que não tinha nada para fazer e resolveu ligar no SAMU e passar um trote. Né? Então a gente pede muito para as crianças, nos ajudem a passar essas informações, que realmente não pode ser feito trote no SAMU, nem outro tipo de serviço de urgência, né? Nem na polícia, nem no bombeiro e nem no SAMU. Isso é muito sério, é por isso que a gente sempre aborda isso aqui. Agora, Helena, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das questões de afogamento, porque quando a gente fala em afogamento, sempre pensa em gente afogando em rio, em represa, não é? Que também dá o trabalho para vocês, para o Corpo de Bombeiros, de uma maneira geral, mas a gente ainda tem um índice de afogamento alto na cidade, Eliane, como é que é isso? Infelizmente, né? E essa estatística é maior entre as crianças. A gente tem muitos casos de adultos, nos casos de adultos, geralmente são em rios, essas datas comemorativas que as pessoas vão acampar e geralmente acontece o afogamento e muitas vezes isso é fatal, né? Não, assim, sem possibilidade de ajudar, de poder fazer alguma intervenção para que o óbito não aconteça. Entre as crianças, a estatística infelizmente é alta. E a gente sempre dá orientação para os adultos em relação às crianças. A criança, ela se sente muito atraída por coisas coloridas, por brinquedos. O maior casos que acontecem de afogamento com criança é em piscina. Então a gente sempre orienta, não deixar nenhum brinquedo próximo à piscina, tomar cuidado com a proteção, que às vezes
proteção que se coloca na piscina, às vezes ela ajuda, mas também tem que ser tomado alguns cuidados, né? Precisa ter grades, essa criança, mas a maior orientação de todas seria realmente a observação, né? Não descuidar nem um segundo dessa criança próximo a esses locais. Agora, crianças menores, nós atendemos já crianças que se afogaram em balde. Eu especialmente atendi uma criança que se afogou no vaso sanitário. Porque as crianças, a própria anatomia delas tem a cabeça um pouquinho maior, então um pouco mais pesada, às vezes se sente, principalmente crianças que estão naquele início, começam a dar os primeiros passos, né? Ela sobe ali no vaso, se sente atraída por alguma coisa, abaixa para ver alguma coisa. Foi o caso dessa criança. E isso é trágico, né? Você vê uma criança numa situação dessa que às vezes totalmente evitável. Então a gente sempre orienta que os pais tenham muito cuidado, que sempre estejam ali na observação dessas crianças, né, que não descuidem. E outra informação também, em relação ao atendimento a crianças, a gente orienta qualquer situação de urgência e emergência com crianças, né, encaminhar para a UPA pediátrica, que não seja o trauma, porque o trauma grave a gente vai estar encaminhando para o hospital de urgências. Chegando no hospital de urgências, tirou a criança do risco, a referência seria o UGOL, então a gente já vai contra-referenciar essa criança para lá, para o UGOL. Mas no caso de afogamento, no caso de esse período sazonal de dengue, problema respiratório, se for para a UPA lá em Mafra, vai ser atendido, mas já vai ser referenciado também para a UPA pediátrica. Estou aproveitando esse gancho, porque a estatística ainda estão chegando muitas crianças na UPA lá em Mafra, né? Então a gente está dando essa orientação para a população, que diante de uma situação de urgência e emergência, UPA pediátrica. E no caso do afogamento, a orientação, eu acho que a melhor orientação é realmente a vigilância contínua em relação às nossas crianças. Helena, a gente fazendo um programa de rádio recentemente, e eu ouvi uma crítica dizendo que o SAMU, e você já abordou isso, mas eu quero focar isso aqui mais um pouquinho, porque é uma coisa que tem que ficar muito claro para nós, cidadãos e cidadãs aqui da nossa cidade, do entorno, que o SAMU tem essa área de atuação, e depois você vai dizer aqui que o SAMU de Anápolis ele tem uma responsabilidade também para algumas questões do entorno aí, de que o SAMU hoje deixa de buscar, ou exige muito, como eu falei, quer saber até a cor dos olhos, ou deixa de se deslocar para uma ocorrência que deveria ter deslocado e está buscando gente em casa com cólica menstrual, com febre. Não é assim não, né, Eliane? Isso tem que ficar muito claro, até para você que faz a crítica, entender isso, e está aqui uma profissional que coordena a rede de urgência e emergência, que coordena um exército de profissional, e que nós entendemos que a crítica ela é aceitável, mas a gente tem que aclarear e mostrar que isso não é bem do jeito que é falado, não. Sim, e o SAMU, o serviço do SAMU, né, as atividades do SAMU, elas são muito bem definidas, né, em portarias do Ministério da Saúde. Então, regulação médica é um ato médico, porém definido dentro de um protocolo, dentro de um protocolo de regulação médica, onde tem todas as informações necessárias que o médico precisa para poder ter lá um segmento para poder fazer a regulação e poder dar encaminhamento correto no caso. Então, o que acontece? Por isso que a gente sempre orienta a população, né? Quando ligar no SAMU, dê as informações de forma fidedigna. Então, o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas ligam no SAMU. Outro dia alguém me falou uma frase assim: eu aprendi como eu ligo no SAMU e consigo ambulância. É só falar que não está respirando. Né? Aí você fala que não está respirando, a USA chega lá no local e o paciente está lá com a bolsa do lado esperando o SAMU porque tem uma consulta agendada. Eu estou falando isso. Parece brincadeira, mas isso aconteceu. Então, às vezes, porque o médico regulador, no momento da regulação dele, ele perde 2 sentidos importantes para a avaliação dele, que é a visão e o tato.
Então, pense quem estiver solicitando o SAMU, que quem estiver falando com o médico não está vendo o paciente. Então, a conduta dele vai ser tomada de acordo com as informações passadas, né? Às vezes acontece de ir na cólica menstrual, de ir numa situação que não é urgência e emergência, mas quando você vai lá na central de regulação, porque lá no SAMU fica tudo gravado, que você vai ver a regulação, a pessoa realmente deu essa informação. Ó, o paciente não está respirando. E o médico ele tem que acreditar na pessoa que está dando essa informação para ele. Então, os médicos eles tentam fazer uma triagem, eles fazem uma triagem muito boa, tanto que o nosso SAMU é um SAMU de referência. O Ministério da Saúde ele acompanha, Joseval, todas as nossas ações. Então, se o médico regulador não estiver fazendo a regulação correta, se não estiver encaminhando o recurso correto, o Ministério da Saúde notifica o SAMU. Então, nosso serviço ele é auditado e fiscalizado continuamente. Então, realmente, se acontecer do médico encaminhar uma ambulância numa situação que não é urgência e emergência, se a gente for na central de regulação, essa informação não foi passada da forma correta como estava acontecendo lá no local. Mas também pode acontecer de terem aí, situações simultâneas, né, de parada cardiorrespiratória. Eu tenho 2 unidades de suporte avançado. Pode ser que aconteça, em um determinado momento, 3 paradas. Eu tenho 2 ambulâncias. Qual que vai ser a ação do nosso médico regulador? Ele vai encaminhar as 2 USAs, né, de acordo com a triagem e a ordem lá que ele fez a triagem, e a terceira vai ser encaminhada à unidade de suporte básico para que ela possa fazer o suporte básico no local, e a gente tem eficácia disso, viu? Tem dados que mostram isso. A unidade de suporte básico para ou já encaminhar esse paciente ou aguardar a USA no local, mas em assistência. Né, a equipe que vai estar lá no local vai estar em assistência. Então, realmente existe, se existir essa situação, são desses 2 casos. O SAMU recebeu 2 novas viaturas agora, notícias que a gente está ouvindo aí, recentes. Eu queria te perguntar, qual que é hoje a frota do SAMU, como é que está distribuída? Essas 2 viaturas que chegaram já vão ser colocadas para rodar? Já estão rodando? Como que é isso? Eu queria também que você já fizesse a abordagem em relação à interação que existe do SAMU Anápolis com o SAMU do entorno aqui. Como é que é isso? Porque tem muita gente que não sabe disso. E aí a gente se enche de orgulho. Né, os olhos brilham quando a gente fala dessa questão do SAMU em relação ao entorno, porque o SAMU Anápolis é referência, né, referência tanto dentro do Estado como também para o Ministério da Saúde. A gente aí é qualificado pelo Ministério da Saúde e tem uma responsabilidade muito grande em relação à regional, porque o SAMU Anápolis ele é central. Então, muita gente pensa, o SAMU Anápolis a responsabilidade é Anápolis. Não, nós somos responsáveis por 10 municípios dentro da região Pirineus. E tem hoje a nossa frota, então eu estou explicando isso para mostrar para vocês que a frota do SAMU não se limita a Anápolis. Então, todos os projetos, todas as ações, elas sempre são pensadas enquanto regional. Então, hoje o SAMU, região Pirineus, nós somos compostos aí por 2 unidades de suporte avançado dentro do município de Anápolis, 4 unidades de suporte básico, 2 motolâncias. Agora, né, através de um projeto que foi aprovado pelo Ministério, vai ser ampliado aí para mais 2 suporte básico. Então, a gente vai passar de 6 para 8 ambulâncias e 2 motolâncias. E também, nos próximos dias aí, o prefeito já vai estar anunciando aí o funcionamento dessas ambulâncias, né, em breve. Bem em breve, ele vai estar anunciando aí o início de funcionamento. A gente vai aumentar a nossa capacidade operacional de unidade básica em 50% a mais, né? Porque nós temos 4, a gente recebeu mais 2, então a nossa capacidade. E para a gente ampliar a frota, não é muito simples assim, né? Foi necessário desenvolver um grande projeto, foi necessário que o município estivesse fazendo a parte dele em relação aos processos administrativos e através de comprovação de dados estatísticos que comprovem que o tempo-resposta ele não estava suficiente. Tempo-resposta é momento do acionamento até a chegada da equipe no local.
Então, além dessas ambulâncias, a gente conta aí com as bases descentralizadas. Desses 10 municípios, 5 têm base descentralizada. Então, nós temos lá a Alexânia, que tem uma unidade básica. Nós temos a Abadiânia, que tem uma unidade básica. Cocalzinho, com uma unidade básica. Pirinópolis, agora com 2 unidades básicas, que foi ampliada dentro desse projeto. E Corumbá, que foi habilitado aí recentemente, que também estava dentro do projeto, foi habilitado em uma unidade de suporte básico e uma unidade de suporte avançado. Então, nós ganhamos muito com isso. Então, melhorou muito o tempo-resposta, porque essa unidade de suporte avançado, que fica estrategicamente posicionada em Corumbá e que fica, financeiramente, a responsabilidade é do município, né? Mas a regulação é a responsabilidade da nossa central. A pessoa que está lá em Corumbá, ligou no 92, vai cair na central do SAMU. Né? E o médico é que vai liberar, porque a ambulância ela só sai da base com a permissão médica. Né? O médico que é responsável por isso. E, finalizando esse projeto, que está finalizando agora com a habilitação das 2 de Anápolis, nós já estamos trabalhando em novo projeto. Um projeto para outra unidade avançada, para uma unidade avançada em Alexânia, né, e para a implantação de uma base descentralizada em Teresópolis. Então, nós vamos ficar com a cobertura de 80% dentro da regional. Então, dos 10 municípios, 8 vão estar aí cobertos com a base do SAMU. Eliane, então, só a título de curiosidade, o município de Pirinópolis, de Cocalzinho, de Teresópolis, de Goianápolis, nessas bases que você falou aí, quando ele liga 192, todas as ligações vêm para a central de Anápolis? Todas? Sim, todas. Dentro são 10 municípios, né? Alexânia, Abadiânia, Gameleira, Goianápolis, Teresópolis, Cocalzinho, Pirinópolis, Corumbá, Anápolis e Campo Limpo. São 10 municípios. Dentro daqui que starta, então, a saída das ambulâncias desses 10 municípios. Exatamente, porque a central de regulação fica posicionada em Anápolis. Anápolis é o centro. Então, a ambulância, seja em qualquer um desses municípios, ela só vai se deslocar da base para poder atender. Se essa solicitação foi registrada através do 92 na central SAMU, porque somente um médico regulador pode liberar uma ambulância para atendimento de urgência e emergência. Isso é definido pelo Ministério da Saúde, é um protocolo. E aí, se o SAMU descumprir essa diretriz do Ministério, o SAMU ele pode até perder a habilitação do Ministério. Porque isso é um protocolo muito bem registrado e escrito dentro. Inclusive, nós temos as referências de portaria, né? A gente tem a portaria 2048, que é a nossa Bíblia da rede de atenção às urgências, as portarias de consolidação número 3 e número 6, que falam sobre todas essas normas, todas essas regras em relação à estrutura e funcionamento do SAMU. E como que está, Eliane, a questão do aeromédico? Está funcionando bem? Então, nós tivemos um ganho muito grande com o serviço aeromédico, porque assim, foram vários transportes realizados, né? Nós estamos aí, tem um período que por segurança, o helicóptero ele precisa ser baixado para passar por manutenção. Foi um convênio através do bombeiro, governo do estado, porque a aeronave, ela pertence ao bombeiro, né? Ela é custeada pelo Estado e tem um convênio com os municípios, com os SAMUs, que é SAMU Anápolis, SAMU Aparecida, SAMU de Goiânia e agora, recentemente, Senador Canedo. Então, através desse convênio, os SAMUs, nós encaminhamos lá para o serviço aeromédico o atendimento técnico, que são os médicos e os enfermeiros. Então, em Anápolis, nós temos aí uma estatística, foram alguns atendimentos que aconteceram, alguns transporte para São Paulo, transporte de atendimento pré-hospitalar de paciente que sofreu um acidente de trânsito, e o tempo-resposta do aeromédico é sensacional. Né? Então, nesse momento agora, nesse período, ele se encontra baixado por causa de questões
técnicas lá, que eles estão refazendo o seguro e tudo, mas já tem, eu não tenho uma data ainda, mas em breve já vai estar funcionando novamente, né? E o ganho é sensacional, assim, a gente tem históricos aí, história até de uma paciente que a gente atendeu, né, que a mãe agradeceu demais, porque realmente foi um diferencial na vida dela. E eu até digo, porque às vezes a gente pensa muito em números, né? Mas o número 1, às vezes ele é pequeno em número, mas muito grande em proporção, né? Então essa criança que a gente conseguiu dar esse apoio, que foi um tratamento que foi feito lá em São Paulo, então isso para nós já foi um ganho muito grande. Mas além dela, tiveram outros vários de transferência de um hospital para outro, de atendimento também para hospitalar, que foi um ganho para nós aqui em Anápolis. Eliane, como que é feita essa distribuição de ocorrências entre SAMU e Corpo de Bombeiro? Para não chegar, por exemplo, uma viatura do SAMU e outra viatura do Corpo de Bombeiros num acidente de trânsito. Em Anápolis, outro ponto forte que a gente tem aqui, né? Que bom, é bom falar dos pontos fortes que a gente tem. Existe um convênio do município de Anápolis com o Corpo de Bombeiros Militar. E hoje nós temos conosco lá, tanto na central de regulação, como rádio operador e atendente, telefonista, condutores e os nossos grandes apoiadores lá do Corpo de Bombeiros Militar. Então, o rádio operador, que é a pessoa que gerencia toda a frota, o médico, ele definiu que vai encaminhar a ambulância. Qual tipo de ambulância ele vai encaminhar? Ele passa essa informação para o rádio operador. O rádio operador, ele tem um contato direto com o bombeiro, né? Então, se existe uma situação de acidente de trânsito, ele entra em contato imediato através de radiochamada, e se o bombeiro também foi acionado, aí a gente já entra no entendimento. Vai ter a necessidade do bombeiro lá, porque às vezes acontece de ter a necessidade dos dois. Se eu tenho um acidente de trânsito com vítima preso em ferragem, eu preciso do SAMU e eu preciso do bombeiro, porque o bombeiro vai retirar, o bombeiro trabalha no salvamento. Ele entra lá na zona quente, que a gente chama. Então, aquela pessoa está presa em ferragem, o bombeiro vai retirar essa vítima da ferragem, vai garantir a segurança daquele local e o SAMU vai atender essa vítima clinicamente, né? O médico vai fazer os procedimentos que forem necessários. Então, nesse caso específico, tem a necessidade dos dois. No caso de afogamento, às vezes tem a necessidade dos dois, porque se o afogado ainda estiver no rio ou numa piscina, né, vai precisar que o bombeiro apoie também lá. Na piscina, às vezes a pessoa mesmo já tira, muitas vezes a gente, quando chega, já está fora da piscina, às vezes nem acionou o bombeiro. Mas existem essas situações. E se não existe, o radioaparador já passa essa informação, e aí a gente chama de QTA, que aí a gente cancela, pede o bombeiro para não mandar a ambulância dele, que o SAMU está indo, ou se o SAMU tiver empenhado em outras ocorrências, a gente também pede apoio para o bombeiro para encaminhar a ambulância deles. Então, sempre que eu falo de frota do SAMU, eu já conto também com a equipe do bombeiro também, né, que é o nosso grande apoio. Então, hoje a gente tem uma cobertura excelente aqui dentro de Anápolis no serviço pré-hospitalar. Eliane, às vezes o SAMU ele conta com o apoio da Polícia Militar para fazer alguns tipos de atendimento. Quais são esses tipos de atendimento? Então, a grande função da Polícia Militar, né, a atividade fim da Polícia Militar é garantir a segurança da equipe, a segurança do paciente e das pessoas que estão ali próximas. Então, a situação que a gente sempre aciona a Polícia Militar, inclusive a equipe do SAMU, ela tem um respaldo em legislação. Se for identificar situações de risco para a equipe, o médico do SAMU, ele não vai encaminhar a ambulância enquanto a Polícia Militar não esteja no local. Então, a função específica é garantir a segurança do local. Hoje, a estatística maior de acionamentos da Polícia Militar em apoio são, às vezes, pacientes psiquiátricos, né, que a gente precisa do apoio da polícia para poder, às vezes, fazer a contenção desse paciente, se for necessário, se for o caso, ou até mesmo situações de violência, às vezes situações de acidente de trânsito também, dependendo da situação que estiver no local, então a gente vai estar acionando a Polícia Militar. Mas na maioria das vezes, assim, hoje a gente tem uma estatística grande em relação a pacientes psiquiátricos e situações de agressão. Nós já estamos indo aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Nós estamos fazendo um programa aqui na antevéspera do Dia Internacional da Mulher. É claro que esse programa
ele entra no ar agora, ele segue por alguns dias na grade do canal 14 da NET, mas eu gostaria que ele encerrasse esse bate-papo que nós tivemos aqui agora, como mulher, falando para as mulheres que estão nos assistindo da importância de estarmos lembrando e relembrando e termos esse dia dedicado às mulheres, que é o dia 8 de março. Então eu queria que você encerrasse fazendo uma fala para suas colegas mulheres. Grandes guerreiras, né? Nós mulheres, realmente é uma missão que Deus nos deu, né, de ser luz, né, e para que a gente seja luz, precisamos cuidar da saúde, né? A gente sempre, a mulher, às vezes, ela acaba, a gente com essa tendência de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo um pouco de cuidar da própria saúde. Então, nessa semana do Dia das Mulheres, e já em comemoração do Dia das Mulheres, que eu acho que, na verdade, teria que ser o ano todo, mas em especial essa semana, a fala, assim, a orientação, né? A gente faz mais como orientação, né? Que olhem para vocês, né? Se cuidem, pensem em vocês em relação à saúde, porque somos o esteio da nossa família, e para que a gente consiga cuidar das outras pessoas e ser luz na vida das outras pessoas, precisamos cuidar da nossa saúde também. Cuidar da nossa saúde mental, psiquiátrica, saúde física, praticar atividades físicas, né? E assim, eu acho que esse é o caminho para que realmente a gente consiga aí fazer 10 coisas ao mesmo tempo, trabalhar, ser mãe, ser mulher, né? Hoje as mulheres conquistaram aí um campo de trabalho muito grande. Hoje é difícil algo que uma mulher não faça. Até foi interessante o dia que eu fui mudar a classificação da minha carteira para a categoria D, porque eu queria, eu trabalho no SAMU, tem a ambulância lá, eu preciso me qualificar, porque se for preciso até dirigir a ambulância a gente vai. Foi até engraçado lá, o instrutor falou, não é comum ver mulheres fazendo isso. Eu não era, agora já é comum, porque se não era, começou a ser agora. Então, realmente, as mulheres são uma grande força, né, no nosso país, uma grande força, e eu dou essa orientação aí em relação à saúde mesmo, né? Cuidem da saúde de vocês e pensem que vocês são preciosas. Isso é bíblico, né? Mais preciosas que um rubi. Né, isso é bíblico. E que Deus abençoe muito todas as mulheres aí de Anápolis, do nosso país, e que Deus dê muita força para que a gente continue nessa luta. E assim a gente vai encerrando mais um Alto Astral no 14, aqui agradecendo a presença da Eliane aqui nesse bate-papo bom. Quero parabenizar você, mulher que está nos assistindo agora, parabéns pelo seu dia, que você curta essa data comemorativa, mas que, acima de tudo, você se valorize como mulher. Cuide da sua saúde, como a Eliane disse aqui. Se valorize como trabalhadora que você é, como esposa que você é, como mãe que você é, porque você é muito importante na vida de nós todos aqui. Então, a gente quer te desejar um feliz Dia da Mulher e dizer para você que nós, do Canal 14 da NET, do programa Alto Astral, do nosso projeto Alto Astral, contamos muito com vocês no nosso dia a dia. Como a gente está entrevistando a Eliane aqui, quantas e quantas mulheres a gente entrevista aqui na TV, no rádio, quantas e quantas mulheres nos ajudam na nossa proposta, no nosso projeto. Então, nosso muito obrigado. Vocês são mulheres maravilhosas. E gostaria de encerrar esse programa agradecendo também àqueles que nos apoiam para que a gente esteja aqui toda semana. Então, feliz Dia das Mulheres. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturais, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial,
Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Oncológica, unidade de combate ao câncer em Anápolis, e restaurante Barriga Cheia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.